Ajeitando para a cobrança. Ele, Tafarel. Partiu Machado, pé direito, bateu. Tafarel! Vai ter... No dia 8 de Abril, Portugal despediu-se do senhor formação. Aurélio Pereira, grande nome do Sporting Clube Portugal, grande nome do futebol português e um grande amigo do nosso Rui Miguel Tovar. Por isso, com o coração apertado, admito, e acredito que o Rui Miguel ainda mais, hoje este Destino de Saudade é dedicado a esta figura icónica, incontornável, única da história leonina, da história do futebol de formação em Portugal, mas mais do que isso. Oh, Rui, acima de tudo, o Sr. Aurélio, por tudo aquilo que tu me foste passando, e que dá para perceber muito na entrevista que nós publicamos, que tu fizeste ao Sr. Aurélio, com o Dani também, ao vosso lado, no Barrilete Cósmico, dias depois, aliás, 2 semanas antes do seu falecimento, foi posteriormente. Exato. Percebe-se que era um senhor especial em todos os sentidos. Sim, claro. Com um sentido de humor também peculiar, porque a entrevista também tem pormenores muito engraçados. Sim, bom dia. Sim, faz hoje um mês. Foi uma situação trágica, não é? Porque para mim foi repentino. Obviamente que não vivo por dentro a vida dele, embora estivesse com ele 2 semanas antes, e nessa entrevista ele pareceu-me bastante bem, bastante esperto. E bem disposto. Sim, bem disposto. E a última frase foi bastante interessante, porque eu e o Dani ficámos em casa dele mais de 3h30, até pouco antes das 8, e fui eu que acabei a entrevista, como quem diz, pá, já chega, né? Tem que dar descanso ao Aurélio, porque a mulher do Aurélio estava fechada, digamos assim, no quarto a ver televisão, em vez de estar na sala à espera que vocês acabassem. Em vez de estar a conviver com o Aurélio e connosco, estava no quarto. E fui eu que disse, pá, já chega, pronto, a ideia era fazer uma entrevista, e já resultou. Aliás, a primeira hora já tinha resultado, mas o Dani e o Aurélio, que se conhecem há muitos anos e que são cúmplices um do outro, ainda bem que essa entrevista também deu para transparecer isso. Mas lá fomos embora, eu e o Dani, né? E o Aurélio foi-nos acompanhar à porta e ficou à espera que nós saíssemos de cena. E o Dani chamou o elevador e o elevador nunca mais vinha. Eram 2, mas nenhum dava sinal de si. E o Aurélio, pronto, estava à porta, também à espera de fechar a porta para ir ter com a mulher e para ir ter a sua vida, jantar, não é? Sim. E disse, esse elevador não tem memória, tem uma vaga ideia. Epá, e foi... Não tem memória, tem uma vaga ideia. Uma vaga ideia. Pá, partimos a rir, eu e o Dani. E foi a última piada que ele disse, e foi a última vez que eu o ouvi, porque no dia seguinte quis falar com ele, mas adiei porque não sei o quê, e fui adiando. E fui adiando até receber uma chamada no dia 8 de Abril, foi do Fernando Mendes, o jogador, o lateral, a perguntar-me se aquilo que ele tinha ouvido falar de um amigo era verdade. E eu liguei para o Aurélio. Não atendeu, e aí entrei em parafuso, mas diria que menos de 30 segundos depois, vejo a chamada devolvida. E eu, ok, então não é verdade. E atendi, mas era a filha mais nova, a Ruth, e percebia-se que estava no fundo do poço. Não é? Transtornado, e claro. aí percebi também que pronto, era o fim, e também tive a clarividência de pensar, bom, agora tenho que fazer uma série de chamadas para amigos em comum, até da idade do Aurélio, mas que são muito meus amigos, que eu até os conheço sem ser do mundo do Aurélio, portanto são meus amigos, são pais de amigos meus, e tenho de telefonar para saber se sabem, não é? Entretanto também recebi um SMS teu, um WhatsApp teu, lá no meio, e ao fim de 15 minutos fiz 3, 4 chamadas, uma delas para o Dani, que não me atendeu, mas a última foi o Dani, ao 15º minuto. Portanto, o primeiro foi o Fernando Mendes, para informá-lo, olha, confirma-se. Depois liguei para mais 2 ou 3 pessoas, o Dani não me atendeu, e quando o Dani me devolve a chamada, ao fim de 15 minutos, ele estava a chorar, portanto já sabia da notícia, através de alguém,
eu aí dei por mim também finalizada a minha missão de dar notícia, porque ouvir o Dani a chorar, tipo, cortei as vasas, né? E disse, não vou fazer nada, mas entrar em luto e estar comigo e com o Aurélio e lembrar-me de uma série de coisas. Claro que depois há uma série de situações que o teu corpo e a cabeça provocam, ou que a tua cabeça provoca e o teu corpo também reage. A primeira é ficar incrédulo e irritado com a situação, né? Porque é uma situação que não podes mudar, alterar. A segunda é uma situação mais já no dia seguinte, não, nesse mesmo dia, tipo à noite, já é mais lírico e não sei se é poético ou não, mas é pensar que, o Aurélio jogou no Sporting até antes de ir para séniores, portanto, esteve ali à porta, à bica. Portanto, treinou no Sporting, porque ele foi treinador das camadas jovens. O irmão do Aurélio, Carlos Pereira, jogou no Sporting, foi capitão do Sporting, treinou também as camadas jovens do Sporting, também foi campeão como o irmão Aurélio. O sobrinho, o Bruno, não é? O Bruno Pereira, jogou no Sporting e foi capitão do Sporting. Era o pequeno Baresi. Conheci através da tua entrevista? Pois, eu já o conhecia, sim. Já o conhecia também por conhecer o Aurélio e o Carlos Pereira, porque não sabia que havia um Bruno Pereira no Sporting, nas camadas jovens, que até chegou a jogar com o Dani, na mesma camada, no mesmo escalão. O irmão do Bruno Pereira é a Rita Red Shoes, portanto não há mais palavras. Viu nascer e crescer 3 netos. Uma delas está na faculdade já. Tem 2 filhas, a Mafalda e a Ruth. Viu a mais velha chegar aos 50 anos este ano, em 2025, com uma grande festa. Portanto, participou nessa festa. Participou na festa recente dos 80 anos da mulher, da Nani. E, portanto, teve uma vida completa, não é? Portanto, no fundo, até ficamos... ok, acabou, mas há este legado impressionante. E já nem estou a falar do legado que iremos falar daqui a bocadinho. Futebol, né? Sim. Estou a falar do legado sentimental, se bem que o Sporting, e dizia, bastante mesmo. Mais do que qualquer pessoa possa pensar, e mesmo que essa pessoa pense XXXL, é mais que isso. E depois, no dia seguinte, há assim um luto poético, porque tem a ver com a nossa relação. Porque eu escrevi um livro sobre o Aurélio, com o Aurélio, que demorou muito tempo a fazer, porque meteu-se a pandemia pelo meio, o Covid. Portanto, conviveste muito com ele nessa... Há um antes e um depois, sim. Essa execução. Sim, só não convivi com ele... Só não convivi com ele durante a pandemia, porque não era aconselhável ir para casa de pessoas mais... de quem quer que seja, sim, exatamente. Mais idosas. E então ou era às quintas ou às terças, era consoante a nossa disponibilidade. A mim, a quinta-feira era boa porque eu tinha o programa da RTP para gravar e, portanto, aparecia lá depois do almoço às 2 e ficava lá até às 5, portanto, eram 3 horas que eram bem rentabilizadas, dava muito sumo de informação. E o Aurélio tinha uma grande memória e sabia contar as histórias, portanto, tinha 2 coisas fantásticas. E, portanto, ao terça ou à quinta foi isso. Depois da pandemia aconteceu um fenómeno formidável. Primeiro, tínhamos que acelerar para o livro sair, porque o livro foi patrocinado pela Federação Portuguesa de Futebol e pelo próprio Sporting Clube Portugal, portanto, era preciso... o dinheiro já tinha sido avançado, portanto faltava pôr as coisas no papel e ser editado. E, portanto, isso é 2021, o regresso à normalidade de todos nós. Sim. E eu recomeço a ir à casa dele, e ali no Lumiar, na Quinta das Conchas, um sítio onde também vivi, e, portanto, aliás, eu cruzava-me com o Aurélio de vez em quando. Mas antes desse momento, quero falar que para o Aurélio me escolher como escriba da sua vida,
eu passei por um processo muito engraçado, que foi comecei a ir almoçar com ele a Loures, um restaurante enorme para casamentos. Fomos lá uma vez. Pronto, ok. Eu gostava muito da companhia dele, ele da minha, e pensava que era um almoço. No final desse dia, ele telefona-me outra vez: olha, Rui, não queres almoçar para a semana, no mesmo sítio? E eu, já tão breve? Ok, está bem, claro. Freelancer, não é? Bora, ao mesmo restaurante, a falar. Podia ser, às vezes a conversa podia ter um fundo da vida dele, profissional, mas depois resvalava sempre para a família, como é que está, como é que não foi, como é que é a tua vida, como é que é a vida dele, pá. E falávamos. A posse de bola era 50-50. E ao fim de uma série de almoços, ele convida-me para um almoço ao lado da casa dele, no restaurante Tipiki. Tipiki? Tipiki, sim. T-I-P-I-K-Y. Giro. Que é mesmo casa dele e que é a sua cantina. E aí já foi com a família toda. Portanto, foi o Carlos Pereira, foi a mulher, foram as 2 filhas e foi o Bruno, o sobrinho. O famoso Baresi. O famoso pequeno Baresi. E eu fui para aquele E tu? almoço. E eu. Almoçámos. E a meio do almoço o Aurélio faz-me um convite. Olha, estivemos a falar sobre a possibilidade. O Aurélio era uma pessoa muito recatada. Nunca quereria um livro sobre ele, mas a família achava que impunha-se um livro sobre ele, tinha que ser. O Aurélio sabe contar, aquela lenga-lenga, sabe contar as histórias, tem cabeça para contar. Portanto, vamos dar ao pedal. Ainda não havia Federação Portuguesa de Futebol, nem Sporting Clube Portugal, não havia nada na equação. Havia o desejo da família de que o Aurélio contasse a sua história, que era merecedora de um livro. E eu fui confrontado com essa realidade nesse momento, num almoço de família. Portanto, mas isto tudo é um processo, não é? É engraçado pensar, porque já fiz também o livro do Domingos Paciência e do António Simões, curiosamente cada um da sua cor, e cada um tem o seu processo, não é? E o do Aurélio foi o mais demorado e o mais escrutinado, não é? Portanto, ele teve a ver-me, observar-me e escolheu-me. E já te conhecia bem anteriormente? Não por aí além, não. Houve um almoço em 2011, um contacto em Campo de Ourique, almoço de Lampreia, onde estava também o irmão, Carlos Pereira, e aí fui convidado por um grande amigo meu, da minha idade, cujo pai trabalhou com o Aurélio. Portanto, estava lá o pai, estava Muito lá bem. o meu amigo, e estava um jogador do Sporting dos anos 60, que era o Carlitos, que veio para o Sporting após um grande braço de ferro com o Belenenses e era conotado como o novo Eusébio, porque também vinha das colónias e tal, o Carlitos. Eu andei com os 2 filhos do Carlitos no colégio académico depois. E morávamos no mesmo prédio. Lisboa não é assim tão grande quanto isso. Nada. Portanto, não havia... O conhecimento foi a partir daí. O do almoço e tal. E, portanto, sou convidado. Claro que é uma honra. Nunca tinha feito um livro sobre alguém. Percebi que é um momento que muda a tua vida porque passas a fazer parte dessa família. E quanto mais numerosa, melhor. A responsabilidade também é grande. É enorme, sim. Mas é uma responsabilidade boa. E em 2021, que era onde eu estava, antes de recuar para 2018, 2021, dá-se o regresso à normalidade, eu volto a ir à casa do Aurélio, e se não me engano, é a primeira vez que vou ter com ele, portanto já há luz verde, tipo, as filhas, olha, o nosso pai já está tudo bem, também o Covid já não é aquela intensidade que era em 2020, podemos retomar. Ok, e eu marquei com o Aurélio, lá fui à casa, eu lembro que a minha filha Emma nasceu em outubro, e o Sporting nunca mais tinha perdido, e estávamos em janeiro, portanto era uma série de jogos, e nesse dia o Sporting ia jogar para a Taça, no Funchal com o Marítimo. E eu fui ao Aurélio, e já não o vi há muito tempo. Portanto, foi uma alegria vê-lo. E foi uma dupla alegria vê-lo alegre. E estava alegre, e espero não estar a cometer aqui uma gafa ou uma inconfidência, mas acho que é de bom tom falar disto, para se perceber quem era o Aurélio, no seu íntimo. E também outras pessoas envolvidas. Eu estava todo contente, e foi a primeira coisa que me disse. Nem foi se eu estava bem, se eu não estava. Foi tipo, olha...
já recebi a mensagem do Ruben Amorim. Eu não percebi. Então, eu desejo sempre boa sorte ao Ruben Amorim e ele manda-me a equipa. Entre outras coisas, né? Entre força e tal. Então percebi aí que havia uma ligação muito forte entre os dois. Portanto, Ruben Amorim era treinador do Sporting. Giro, sim. Curiosamente o Sporting perdeu esse jogo, portanto é a primeira derrota da vida da Emma, da minha filha. E depois, sempre que nos encontramos, volta e meia, perguntava, então, e tens recebido? Sempre, até ao fim do Ruben Amorim no Sporting, as mensagens eram no dia de jogo, não falhava. Estamos a falar de um treinador de futebol que se preocupava em enviar a mensagem com a equipa e palavras de apoio do Ruben para o Aurélio. De apreço. Vamos a ele, vamos ganhar. Eu não sei, eu nunca li nenhuma mensagem. Nunca tenho curiosidade, mas também sentia-me... Havia aqui uma ligação especial entre o Ruben e o Sr. Aurélio. Sim. E no dia do jogo, Enviava de todos os jogos, o Ruben enviava uma mensagem escrita com a equipa escolhida para essa tarde ou noite. A primeira pessoa do mundo a saber. A primeira não, a segunda. A primeira era o Ruben. Eu não sei se os adjuntos, mas o Aurélio sabia. Incrível. E, portanto, o Aurélio dizia muito bem do Ruben, então. Gostava muito do Ruben. Sim. Adorava, sim. E então foi um regresso à normalidade muito engraçado pela cara do Aurélio, que estava mesmo feliz. E fui percebendo ao longo desses tempos que, até porque estávamos juntos 2h30, 3, que ele recebia chamadas de jogadores do passado, não é? Uma vez estava lá e ligou-lhe o Quaresma, o Ricardo Quaresma. Portanto, é para se perceber que era um homem que mantinha as suas ligações a esses jogadores, fossem conhecidos ou não. Havia imensos jogadores desconhecidos que ele me mostrou do Sporting, que foram campeões distritais ou nacionais, nos juvenis, mas que depois optaram por outra. Olha, o Bruno Pereira foi até um certo ponto e depois, não, eu quero ser outra coisa. Sim. E foi. E tem sucesso. Portanto, não é preciso ser jogador de futebol. Claro que sim. Portanto, o Aurélio cultivava isso. E, mesmo agora, jogadores da equipa B, do Sub-23, recebiam mensagens do Aurélio no dia do jogo. Antes do jogo. Espetacular. Se calhar este título do Dani, um dos títulos dessa entrevista maravilhosa, acaba por ser a última entrevista em vida do Aurélio Pereira, que diz assim: o Sr. Aurélio era diferente, sempre teve uma atitude pedagógica connosco. Claro. Se calhar esta pedagogia especial do Sr. Aurélio ajuda a explicar essa relação, não é? Claro. Sim. Que ele mantinha com todos eles. Sim, claro. Não sei se com o Cristiano e com o Figo a mesma coisa. Com o Quaresma estou a ver que sim. Sim. Nani também. Também sei de um encontro imediato de um... E estamos a falar dos mais mediáticos. Porque passaram-lhe pelas mãos milhares. Sim, milhares, sendo que 62 foram internacionais A portugueses. 62. Desde o Abel Xavier até não sei quem é que há de Z. William W. Z. Sim, há muitos jogadores, centenas seguramente. Milhares era engraçado. A história do Fidélio Vaz, para mim, é maravilhosa. Dessa, sim. Eu também desconhecia. Nem sabia quem era o jogador. Mas o Aurélio, lá está. Cada nome apontado pelo Aurélio, pelo Dani, o Aurélio, esse, não sei o que mais. Engraçado. Lá dentro estava tudo bem dentro da cabeça. Estava tudo bem guardado. E há histórias sempre. Há sempre um nome e esse nome acompanha a história. Uma história, que não a dele esse fez sucesso, não, porque entretanto o Aurélio nunca mais falou com o Fidélio, mas pois é, de Chelas, e de repente estamos a falar em Chelas e o Aurélio lembra-se de um jogador que já nem me lembro, para que foi descoberto também em Chelas, quem é que era? Eu nem me lembro já, mas acho que a entrevista fala disso, um jogador que o Aurélio foi buscar aos Chelas e que foi para o Sporting. Portanto, havia sempre ramificações infinitas e essa entrevista só e faz jus a isso mesmo, a essa memória e capacidade de... Marinho, da Académica, que marcou a final da taça ao Sporting. Agora aqui a ver a entrevista, Académica 1, Marinho. Sporting 0, exatamente. Eu nem sabia, sério o Marinho? Sim, o Marinho. Veio do Chelas e tal.
Pá. Portanto, o Aurélio tinha uma capacidade, era muito, para além de ser muito simples, humilde, era muito honrado também, e essa é tudo características, pronto, e sabia ser bom pai para toda a gente, não é? Eu lembro que para este livro tive que falar É esse livro que está aí? É este livro, sim. Tive que Já falar agora, com... César, vê se consegues. Está a apanhar bem na câmara? Tive que falar com os Aurélios e o mais... pronto, o melhor em campo é o Ricardo Quaresma. Ver para Foi querer. Ver para querer, que era como Santo Tomé, é o que ele diz. Isto é como Santo Tomé, ver para querer. O título é do Aurélio até. E a frase também. Na capa, quem é que estão? Quem é que está? É sempre, né? É Figo, Ronaldo e Futre. Ok. E cá atrás, William, Nani, Moutinho, Patrício, Viana, Cadete, Carlos Xavier, Beto, Quaresma, Paulo Torres, Boa Morte, Adrián, Cédric, Beto, o guarda-redes, Lito, João Mário e Dani. O melhor em campo foi o Quaresma, dizia eu, o mais efusivo, mas não. E o mais engraçado e surpreendente, porque eu já conhecia o Quaresma e não conhecia o Adrián, foi o Adrián, porque a minha mensagem foi para todos igual, né? Estou a escrever um texto, estou a escrever um livro sobre o Aurélio, com o Aurélio, preciso da vossa ajuda para contar uma história. E o Adrián, quando eu lhe liguei, porque ele disse, ligue-me à vontade, ou liga-me à vontade, não me lembro, já foi há algum tempo. Liguei-lhe e ele, 3. E foi logo, pum. E isto foi imediato. Ele não teve tempo para pensar, porque dá para ver o WhatsApp quando é que se lê a mensagem, né? Ele leu, ligou-me, 3. E deu-me as 3 histórias. Portanto, há jogadores, obviamente, que têm uma relação de proximidade gigantesca com o Aurélio e que sofreram com o seu adeus. E eu tive a sorte de, para além de o conhecer no seu íntimo, lá em casa, participar em outros almoços com jogadores dele. Lembro de um almoço no Montijo, num restaurante que acho que se chamava O Pescador, em que foi Futre, Fernando Mendes, Litos, Mário Jorge, Sérgio Louro, guarda-redes. Boa geração também. Sim, muita Sérgio gente. Louro. Sérgio Louro, Rui Correia. O Sérgio Louro também é formação de Sporting? Também é. O Sérgio é. Lembro-me dele como suplente da equipa há alguns anos. Sim, era ele. Até é da equipa do Leeds, porque estão sempre a picar o Leeds, porque houve um jogo que o Leeds falhou um penalti e o Sérgio... recordem-me lá quem foi um penalti com o Benfica e tal. E toda a gente já está cansada de saber que foi o Leeds, né? Mas o Sérgio gosta de espicaçar. Então é esse tipo de brincadeiras que eu assisti e o Aurélio ria-se nem um perdido. E o Aurélio sempre no meio da mesa e sempre no centro das atenções. Aliás, o Leeds chama ao Aurélio padrinho. O padrinho, não sei. Seja para falar até de uma coisa que o Rick era tipo... O padrinho viu ontem o Liverpool Manchester United. E a conversa era assim. Muito engraçado. Depois também havia... Fantástico. Como a mesa era para 10, 15, 20 pessoas, vinha no Aurélio e sentava-se perto do Carlos Pereira. E eu também perto dele, porque no fundo vinha com eles de carro. Sim. Então também me sentava lá, não é? A quantidade de pessoas que sentavam ou à frente do Aurélio ou ao lado dele, revezavam-se, não é? Iam trocando. Portanto, às vezes para era o Futre. acesso a... Às vezes era o Futre. Então, mestre, acho que não sei se era mestre, não me lembro. Mestre, não sei o que mais. E estavam ali a falar. E depois saiu o Futre, entrava o Fernando Mendes. Depois saiu o Fernando Mendes, entrava... Essa... Como é que chama? Essa alternância de lugares ao lado do Aurélio também dá que... Percebe-se que de facto era um homem adorado por todos. Fazer o livro foi desafiante, foi cansativo, porque é sempre cansativo gravar, desgravar, sentir que às vezes, não falámos disto, mas se calhar temos que falar mais um pouco sobre isto. E, portanto, voltar atrás um pouco na narrativa, quando já pensamos que estamos em 1992, não, calma, temos que ir a um torneio particular, daqueles de verão em 82, para ver o que é que isto quer dizer, não é? E na viagem de comboio para aqui, tirei imensas notas, das quais não me lembrava de metade delas. Pois é isso. E ainda por cima, eu tenho no meu e-mail, tenho as entrevistas desgravadas, portanto dá para depois ir lá ver e perceber, ok. Eu disse isto. E há imensas coisas de psicologia, porque o Aurélio tinha muito isso,
era um bom psicólogo. Uma história com o Futre, depois também é assim, podia ser a história com o jogador X, mas às vezes é com o Futre. Partilha connosco essas perlazinhas. São boas. Essa não preciso de ir ler porque memorizei até na hora, que era um jogo com o Futre ao intervalo, o Sporting estava a ganhar e o Orella chegou ao balneário. Pá, Paulo, bom jogo. Agora olha, na segunda parte não passa a bola a ninguém, fica com ela para ti, que era uma coisa que tinha acontecido na primeira parte, né? O Futre não tinha passado a bola a ninguém. Pá, fica com ela. Entraram na segunda parte, o Futre mudou a sua maneira de jogar, o Sporting jogou melhor e ganhou por maior diferença, e depois no fim o Futre, o senhor Aurélio estava a brincar comigo, não estava? Era para eu guardar a bola. Portanto, e o Aurélio fazia isto, não é? E atenção. Psicologia invertida, não é? Sim. E também havia psicologia de dar bronca. E tem muitas histórias, até com o Vargas, aquele avançado. Miguel Vargas, não é? Tem uma história também interessante, que o Vargas, ao que parece, era muito de jogar para fazer os túneis, para fazer a cueca, não é? E o Aurélio, houve um jogo que ao intervalo também entrou no balneário. Não era ele o treinador, mas era o coordenador técnico da formação. Entrou no balneário e pediu ao Vargas para pôr a camisola no cabide, não é? Para sair. Sim, e para ver como é que se... Pá, não fazes mais isto, esta camisola, não vais usar, porque a gente já te educou que não é assim. E tu estás a fazer isso, não é? E estás a prejudicar a tua equipa. E pronto, e ele percebeu e mudou a atitude, e na segunda parte não fez nada disso. Jogou para o coletivo e as coisas melhoraram. E era tudo nessa base em que o jogador percebia que tinha errado, e portanto que o puxão de orelhas era fundamental para que a postura mudasse, mas mudasse não é naquele dia, seria para sempre, não é? Claro. Para terem atenção essa atitude mais egoísta e menos coletiva, porque o Aurélio sempre foi um apreciador do jogo de equipa, e há aqui situações de torneios. Lá está, o Aurélio foi campeão nacional. Aliás, o Aurélio e o Carlos Pereira até foram campeões uma vez, cada um no seu escalão, com uma semana de intervalo. O Aurélio foi campeão na Reboleira, era preciso ganhar 2-0 ao Porto de Pedro Barbosa e Folha, e ganhou 2-0. Um dos gols é do Paulo Torres. Resolveu o jogo na primeira parte, 2-0. Antes do jogo, o Aurélio, lá está mais um apontamento de psicologia, o Aurélio viu uma, como é que chama? Não é uma arca frigorífica, é Aquelas geladeiras, não? Geleira. Boa, obrigado César. Viu uma geleira à porta do balneário do Porto e disse para os jogadores do Sporting: olha, trouxeram champanhe e tudo, devem pensar que vão ganhar. E o Sporting tinha de ganhar por 2-0, porque o Sporting perdeu 2-0 nas Antas. E portanto tinha que dizer o resultado, porque no confronto, tirando o confronto direto, a diferença de gols era superior. É superior para o Portanto, Sporting. bastava 2-0. E a verdade é que o Sporting ganhou. Agora, se isso entra na cabeça de miúdos ou não, e se isso dá força ou não, a verdade é que aconteceu. Exato. O Sporting ganhou. E na semana seguinte, o Carlos Pereira foi campeão também com o Porto em Viseu. Portanto, com uma semana, no mesmo ano, foram campeões Carlos dos Pereira irmãos. é mais jovem, não é? Do que o Aurélio. É. Ligeiramente. 1 ano e pouco. Muito aproximado, sim. Sim, muito aproximado. E, portanto, há histórias que são relíquias. Há um torneio, um torneio em, não sei se é em França, ou se calhar até pode ser em Espanha, mas que é meia final, agora tenho que ver. Sim, meia final 3-1 ao Real Madrid, final 7-0 ao Atlético Madrid. Há um torneio em 7-0 ao Atlético Madrid na final. Há um jogo com o Bayern. Isto é o Mário Jorge, portanto é a geração Mário Jorge, em que os jogadores do Sporting, a túnel de acesso, e os alemães, cada qual maior do que o outro, todos com uma bola debaixo do braço, portanto altamente profissionais, bem vestidos, fortes. Pronto, e o Sporting está portuguesa, não é? Isto dito pelo Aurélio, portanto não estou aqui a ser depreciativo nem irónico. Sim. É a verdade dos factos. E pronto, e o Aurélio virou-se para os jogadores:
Vocês estão a ver como é que eles estão a olhar para vocês? Pá, temos que dar uma resposta, né? Acabou 4-0 para o Sporting. Sporting 4, Bayern 0. Lindo. Há um torneio que o Sporting ganha 8-0 ao Rangers, porque é um futebol muito mais físico. E estamos a falar dos anos 90, Muito longe, 80 e imagino. 90, em que a discrepância física, a diferença física é muito maior. E o conhecimento científico, portanto, os escoceses se calhar saberiam um bocadinho mais de futebol do que nós. Mas havia uma componente técnica de entreajuda do coletivo que o Aurélio impunha nos seus jogadores e nos outros. Porque ele depois também passou a ser coordenador e ao ser coordenador orientava toda... Daí ele ter entrado no balneário com o Vargas e não era o treinador. Sim. Ele entrou, tipo, não, isto não pode ser assim. Há um torneio em Lamego em que o Sporting acho que elimina na meia-final Boa Vista, e o jogo seguinte, e o jogo para definir o outro finalista é Craques de Lamego e Real Madrid. E a diferença era grande, claro, de nome. Amigo de Real Madrid. E acabou por ser gigante no jogo. O Aurélio não me soube precisar se foi 16-0 ou 16-1. Mas o que é que fez o Aurélio? Em vez de levar os jogadores a ver o jogo na bancada, deu-lhes trabalhos de casa. Então, era grupos, não me lembro agora se era de 2 ou se era de 4, cada um tinha uma ficha e cada um tinha que ver o setor. Portanto, não sei, agora estou a falar de cor. Os Os avançados viam os defesas. Portanto, e cada grupo fez o seu relatório. Pronto, muito bem. Nessa noite juntaram-se todos, muito bem. Então vamos lá ler os relatórios. Lia os relatórios, chegava-se a uma conclusão. No dia seguinte, final, Sporting Real Madrid, os jogadores do Real Madrid e o próprio treinador a telefonar para casa. Portanto, estamos a falar de anos 80, portanto não havia, tinha que ser ao hotel e pedir a chamada, não é? Portanto, todos contentes, deram 16, não é? Não sei como é. E dia seguinte a final, Sporting Real Madrid marca primeiro, acabou 4-1 para o Sporting. Há um torneio em que o Sporting ganha 2-0 ao Barcelona. O treinador é o Carlos Rexach, que foi durante muitos anos o adjunto do Johan Cruyff, sim. E até foi o diretor desportivo do tempo do Guardiola, e foi o homem responsável por contratar o Messi, porque tem aquele guardanapo assinado, não é? Sim. Portanto, quis contratar o Lima, isto é em 84, o Lima, o Escardino Lima, o José Lima. E o que é que o Aurélio fez nesse torneio? Meteu o Lima sempre a suplente. E não foi torneio meia-final, final. Foi um torneio com fase de grupos, meia-final e final. Então, fase de grupos, primeiro jogo, Lima nem sequer se levantou do banco. Segundo jogo, levantou-se do banco para aquecer, não entrou. Terceiro, levantou-se mais cedo do banco e não entrou. Na meia-final, o Lima bate com as esteiras tipo à porta do balneário, mas não se manifesta verbalmente, é só isto. E o Aurélio está no ponto. Lançou com o Barcelona, 2-0, foi o melhor em campo, ao ponto do Rexach querer contratá-lo, e da imprensa portuguesa ter ido ao torneio e dizer que em 88, Lima e Chalana, bem, isto é que vai ser, olha, 88, o programa anterior foi sobre o 88. Número 88, o Lima e o Lima e Chalana, bem, temos dois extremos que vai ser uma maravilha. Nem um nem outro, não é? Nem sequer Portugal foi. Mas falou-se disso. Portanto, há aqui uma série de histórias que são de encantar, de um homem que também ele era encantador. E há aqui uma série de... Deixa eu ver aqui se... Deixa eu ver aqui, ora bem... Escolhe aí mais 2 ou 3 perlazinhas, Ruizinho, antes de acabarmos. Bora. O Sr. Aurélio. O Sr. Aurélio, espera aí, 30... Imagino que seja... Aliás, ele mereceria 2 ou 3 episódios, seguramente. Sim, são histórias também com jogadores que a gente conhece. Por exemplo, Peixe. Ele jogava nos iniciados do Nazarenos e já era um leão naquela arena, sempre ensanguentado pelos constantes carrinhos e roubos de bola, empolado, não é? Peixe. Claramente Peixe. A história dele é engraçada. Foi fazer testes de manhã ao Benfica e ficou no Sporting na parte da tarde. Fantástico. Cadete.
Cadete. Jorge Cadete. Digo aqui, o último capitão do Sporting, o melhor marcador da primeira divisão, em 92. E depois foi o melhor marcador da Escócia. Né? Celtic. Esta eu lembrava-me sem ter que ler. Viu num fim de semana romântico em Benavente. Estava com a minha mulher, a Nani, mais um casal amigo, o César Nascimento e a esposa. O César Nascimento, para quem não sabe, foi um jogador do Sporting. Bom de bola, só que no tempo dos violinos, portanto não teve margem de progressão. Mas depois tem um ótimo treinador da formação. Ele e o Osvaldo Silva eram muito carismáticos. Portanto, estava com a minha mulher e mais o casal amigo num cafezinho a tomar um pequeno almoço e vejo um póster do jogo para essa manhã, às 11. Benavente, Académica de Santarém. Pedi autorização a Nani para ver só 15 minutos, porque era um fim de semana romântico, né? E foi o que bastou. O cadete marcou 2 ou 3 golos. Já se notava a sua presença com aqueles caracóis, mas era mais que isso. Era um avançado velocíssimo, que era extremo até, mais rápido que a própria sombra. Há aqui imensas histórias. Benavente, Académica de Santarém. Nuno Assis, por exemplo, que foi um jogador importante no Benfica naquele título de 2005 e 88, espera aí, é só esta história, 88. O secretário do Porto, jogava na São Joanense. Sim. Era um ala direito ofensivo, muito ofensivo. Foi treinar ao Sporting e agradou-me no primeiro treino. Queríamos contratá-lo, mas a São Joanense pedia qualquer coisa como 500 e tal contos. Não tínhamos esse dinheiro. Então o pai do secretário, que vinha de São João da Madeira, São Joanense, portanto o pai era dono de uma fábrica de sapatos, fez-me o favor de desbloquear a situação. Mal se deu conta do nosso interesse no filho, nem pensou 2 vezes. Mas queres cá o miúdo? Quanto é que é? Deixe isso comigo, amanhã tem cá a carta de desvinculação. E de facto, o pai do secretário foi a São João da Madeira, pagou a dívida a São Joanense para meter o filho a jogar no Sporting ao cuidado do Aurélio Pereira. Nuno Assis. O secretário jogou no Sporting? Tem, nas camadas jovens. Abel Xavier também. O Abel Xavier foi dispensado. O secretário desconhecia completamente. O Abel Xavier foi dispensado por Jorge Gonçalves, tal como o Figo, por exemplo, não é? O Jorge Gonçalves acabou com a formação. E muitos jogadores ficaram desempregados, vá. Portanto, Abel Xavier foi um deles. Figo foi outro. Aí está, 1 ano no Sporting. São Joanense. Sim. 1 ano nos juvenis do Sporting e depois é que vai para o Porto. Aí desconhecia completamente esta passagem do secretário pela formação do Sporting. O que é que aconteceu em 88? Em 88 o Sporting faz um movimento que é inédito na altura, pelo menos em Portugal. Isso já chega, que é o Sporting queria meter o Aurélio numa função, e o Aurélio não queria. O Aurélio queria fazer história no Sporting. Então o que é que fez? Deu a ideia à direção de criar um departamento de prospecção. Portanto, no dia 2 de agosto de 88, uma terça-feira, o Aurélio escreve uma carta, assinada por ele, para todos os 90 mil sócios do Sporting. E a carta, basicamente, é qualquer sócio do Sporting que esteja disposto a colaborar neste projeto do departamento de prospecção, bastará devolver-nos a ficha anexa devidamente preenchida. E a ficha anexa tinha nome, data de nascimento, morada, profissão e local de emprego, número de filiado do Sporting, telefone, de casa e do emprego, e depois a pergunta, já alguma vez esteve ligado ao futebol? Qual a atividade? E depois punha a treinador, jogador, diretor ou seccionista. E o que é que isto era? Qualquer sócio, em qualquer ponto do país, podia reenviar, portanto, devolver a carta, devolver este anexo e dizer, olha, eu sou o sócio tal e vi o Nuno Assis a jogar aqui. E vi o Nuno Assis a jogar.
Agora, isto temos que ver que é 88, 90 mil cartas para escrever à mão o destinatário, não é? Porque pronto, a carta podia ser fotocopiada, Sim, sim. mas o resto não é? À mão, pão, 90 mil. E depois à espera das respostas, que foram imensas. Imensas. E então ele diz que de repente a porta 10A estava cheia de miúdos, né? Miúdos. E de olheiros. Portanto, de pessoas que viviam em Lisboa. Tenho aqui uma coisa do Nuno Assis, já não me lembro qual é que era. Espera aí, é a última história, porque esta é gira. Porque depende de um sócio. Nuno Assis, é a página 88. É a página do secretário. 88. Mais para o interior, na Lausanne, fui descobrir um miúdo chamado Nuno Assis, um jogador fabuloso. Mandaram-me uma carta muito mal escrita a falar dele. Porque isto podia ser um bombeiro, podia ser uma pessoa. E eu fui, juntamente com o meu irmão, o Carlos. Atenção, Nuno Assis só tinha 17 anos e já jogava nos séniores. Nunca mais me esqueço do jogo. Lausanense-Maranhense. E eu fui ver, ao 0-0, dia 15 de outubro de 95. Aí vai fazer agora 30 anos. Agora, daqui a nada. Vimos, gostámos e convidámo-lo a ir treinar 2 ou 3 dias ao Sporting. Havia o problema da carta de desvinculação. O costume. Custava dinheiro ao Sporting. Não custava dinheiro e o Sporting não tinha poder financeiro. Então, o que é que eu engendrei? Um jogo particular entre o Sporting e o Lausanense na Lausanne. O presidente do Lausanense era um sportingista ferrenho e ficou feliz da vida. Por mero acaso, falei do assunto com o Norton Matos, que era diretor, e com o Carlos Queiroz, que era o treinador. Foi uma festa inimaginável. O Sporting foi à Lausanne, jogou, e o negócio fez sem qualquer custo adicional. Tive muita pena que o Nuno não tivesse sido aproveitado, porque isto depois era assim, não é? Claro. Nós mais à frente já não depende não podemos para esforçar-nos, mas depois naturalmente. Não depende de nós. E por falar nisso de dinheiro, é interessante ver que o Cristiano Ronaldo foi assim. Portanto, havia uma dívida que o Sporting tinha de receber do Nacional da Madeira a respeito do direito de formação de um jogador franco que depois jogou na Coreia do Sul e no Rio Ave. Pedro Franco, pai do Gonçalo Franco. 4.500 contos. E o Sporting, o conselho diretivo, pela pessoa do Simões de Almeida, envia para o departamento de futebol juvenil, cujo líder era o Aurélio, envia uma carta, temos este dinheiro a receber, como é que é? Só que havia no Nacional um jogador, não é? Chamado Cristiano Ronaldo. E a carta é, temos que receber este dinheiro do Nacional, como é que é, não sei o quê, mas estamos a notar que há aqui uma força dentro do clube que não quer receber o dinheiro, quer receber um jogador. Porquê? O que é que se passa? E a carta é um fax, assinado, não percebo a assinatura, mas tem a letra do Aurélio depois, por cima. E ele, Aurélio, apesar de parecer exagerado o custo pretendido, este jovem de 12 anos, de Cristiano Ronaldo, poderá no futuro ser um grande investimento face à qualidade demonstrada nos testes realizados junto dos nossos técnicos. 28 de 6 de 97. 28 de junho de 97. Fantástico. Fala-se depois, uma semana depois, o Sporting, o departamento, o conselho, o gabinete jurídico e o conselho diretivo, ainda sobre isto do franco, imunização, como é que não é. O Simões de Almeida o Aurélio foi lá acima, tanto falar com o Simões de Almeida. Aqui no livro ele agradece muito ao núcleo do Sporting na Madeira, que fez muita força, e à Isabel Trigomira. E ele diz, eles, do Departamento Financeiro e Jurídico, chamaram-me. Para os homens do dinheiro, 1 cêntimo é 1 euro. O Simões de Almeida questionou-me na sala da administração. Disse-me injustiça e, passado meia hora, a Rita Figueira, que era a secretária que enviava os faxes internos, ligou-me a dizer que o Simões de Almeida assinara o tal documento. O Ronaldo era nosso. Anos mais tarde, no dia da inauguração do novo estádio do Sporting, encontrei Simões de Almeida e bebi um café, num quiosque, junto dos camarotes. E então, miúdo, e ele, joga umas coisas.
E toda a gente sabe que esse foi o último jogo do Cristiano Ronaldo pelo Sporting, a título particular. E pronto, é que uma coisa é ser contado, outra coisa é ter aqui o papel com a letra dele. É incrível. Exatamente. Apesar de parecer exagerado, o custo pretendido por este jovem de 12 anos, e eu só queria, para acabar, ainda tema Ronaldo por causa do primeiro treino, porque o Aurélio não estava presente no primeiro treino e lá está. Era importante para os outros, não só o Aurélio. Espera aí. Primeiro treino de Ronaldo é 91, desculpa. 91. Portanto, o núcleo do Sporting na Madeira é que pagou a viagem do Ronaldo para cá, para o continente. Para um treino, diz ele. Não o fui receber ao aeroporto, nem vi o primeiro treino no campo do Sporting da Torre, do Cristiano Ronaldo em Portugal Continental. Essa honra coube ao Osvaldo Silva e ao Paulo Cardoso, ambos responsáveis técnicos desse escalão. Ele tinha 12 anos. O Osvaldo Silva, é curioso, morreu na véspera da estreia oficial do Cristiano Ronaldo pelo Sporting, que foi no Sporting Inter com o Sérgio Conceição, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. E é o Osvaldo Silva que mete a alcunha pé de chumbo ao Cristiano Ronaldo. Porque o Osvaldo Silva, tal como o Dani e o Aurélio transmitem naquela entrevista, era um homem que tinha queda para pôr alcunhas, né? Graciosas, claro. Escreveu Paulo Cardoso, o outro treinador, do seguinte: organizámos um jogo. Fisicamente, Cristiano não chamava a atenção. Além disso, havia alguns rapazes mais velhos. Na primeira vez que apanhou a bola, descartou-se logo de 2 ou 3. Olhei para o Osvaldo Silva e disse: viste? O que é que foi isto? Passaram uns minutos e a ação repetiu-se. Velocidade, drible, coordenação. Como nos chamou a atenção, no dia seguinte fizemos uma segunda prova nos campos ligados ao estádio José de Alvalade, para que o Aurélio Pereira e outros técnicos pudessem observá-lo com mais tranquilidade e comodidade. Informaram o Aurélio, ok, muito bem. Então fui ver o segundo treino, diz ele, e confirmei tudo o que me tinham dito. Desenvoltura fantástica, velocidade de execução, jogo aéreo, pé direito, pé esquerdo. Tive a sensação que estavam todos completamente rendidos ao miúdo. E isto é difícil, porque ele era o mais novo, não é? Das tantas, um miúdo chamado João Oliveira está a marcá-lo muito em cima antes de um lançamento lateral. E ele, Cristiano, volta-se e diz: dá um miúdo, tem lá calma. E o Aurélio viu nisso uma... Porra, mas como é que um miúdo de 12 anos diz a um de 13 e 14, que a diferença já é... Ou de 15? Sim. Pá, que é isto? Nessas idades nota-se muito. Muito. E pronto. Personalidade. Há muito mais. Aurélio Pereira, Rui. Aurélio Pereira, grande personagem. Grande Personagem, vai deixar muitas saudades. Já deixa nesta altura. E de facto merece perfeitamente esta homenagem. Não. Pequena homenagem que lhe estamos a fazer. Sim, claro. Mas é uma homenagem muito sentida, principalmente porque sei da ligação que tinhas com ele. Sim, é verdade. Posto isto, vamos em frente. Vamos em frente. Para o nosso domingo desportivo. Bora. Porque Também tem a ver. Porque temos também ali o nosso César que está cheio de fome e está a apontar para o relógio. Vamos em frente então. Domingo desportivo. Vamos a isso. Domingo desportivo. Rui, faltou enviar, antes de mais nada, as minhas condolências à família do Aurélio Pereira. Faltava dizer isso. Não tenho o privilégio de conhecê-los pessoalmente como tu, mas certamente com um pai assim terão recebido uma educação exemplar. Claro. Rui, domingo esportivo. É o irmão Carlos Pereira. Carlos Pereira. Portanto, faz parte de uma equipa do Sporting talvez a mais bem sucedida da história, porque foi campeão nacional em 74, foi vencedor da taça em 74 também, uma final com o Benfica, e depois ainda chegou à meia final da Taça das Taças. Portanto, é uma equipa que tinha vocação para ganharem cá e para brilhar lá fora. Foi eliminada pelo Magdeburgo no dia 24 de abril de 74. É o último jogo antes da Revolução. Da Revolução. O Magdeburgo acaba por ganhar essa Taça das Taças ao Milan, 2-0. E para cúmulo, o Yazalve é bola de prata e bota de ouro.
Portanto, pertencia a essa equipa do Sporting, era a grande referência ofensiva. Portanto, ele faz parte dessa equipa como lateral esquerdo, e para além de ter os genes da família, lembro-me de às vezes de ir à boleia com ele e com o Aurélio de carro e pensar que eu gostava de filmar ou de gravar as conversas, porque sempre achei que estava, e dizia isso a quem de direito, à minha mãe sobretudo, que estava na presença de duas pessoas que já não existem, no sentido em que, ou melhor, que já não se fazem. Pessoas que já não se fazem. Eu tinha essa ideia do Aurélio e também tenho essa ideia do Carlos Pereira. São pessoas que são diferentes porque foram educadas de um tempo em que nós nem sonhamos. E depois também há educações e educações. E o Carlos Pereira, para além disso, tem uma gargalhada, é a gargalhada é a melhor gargalhada que eu já ouvi na vida. E é uma gargalhada bastante fácil. E sempre que eu me lembro dela, rio-me, ou sorrio, mas sempre que estou com ele e ouço a rir, é impossível não ficar indiferente. E então o Domingos Esportivo teria que ser assinalado com o irmão do Aurélio, porque é uma pessoa que esteve sempre ligada ao Aurélio e vice-versa. Claro. E, curiosamente, há um jogador de Sporting, o Hilário, que deu a oportunidade ao Carlos Pereira para ser o sucessor dele na ala esquerda do Sporting, quando o Carlos Pereira já estava nas reservas do Sporting a pensar em outros voos que não jogar no Sporting, e também foi o Hilário que chamou o Aurélio para treinar nas camadas jovens do Sporting. O Hilário treinava a equipa A, o Aurélio foi convidado para treinar a equipa B. E, portanto, o Hilário tem uma Sem dúvida. dose gigante na formação também desportiva destas duas pessoas, e é bom mencioná-lo. Muito bem. Carlos Pereira, só para acabar, só o conheço através de chamadas telefónicas. Ok. Já recorri a ele algumas vezes e devo dizer que é um cavalheiro, de facto. Sim, uma sim, simpatia, um cavalheiro, uma correção incríveis. É muito divertido também. Portanto, Carlos Pereira, o irmão de Aurélio Pereira, percebe-se por tudo aquilo que disseste hoje que eram muito próximos, Sim. que são muito próximos, Sim. se quisermos falar assim. E fica também aqui a homenagem ao Carlos, neste domingo desportivo hoje, sentimental, como disseste também muito bem. Vamos em frente para os nossos segmentos premium. Para vê-los, já sabem, 00.pt é o mais seguro.